Voltei o oitavo ano com mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos juntos. Na verdade, esses últimos 4 capítulos, o 20, 21, 22 e 23, que está na nossa apostila 3, trata do mesmo assunto, que se chama figuras de linguagem. Só que, para não colocar todas as figuras de uma vez e vocês fazerem confusão, porque são muitas figuras, eu vou dividir assim, uma aula com 2 capítulos e uma outra aula com mais 2 capítulos. Que aí a gente abate todas essas figuras. A de hoje, principalmente a que está no capítulo 21, são as mais usadas, tá? Mas não quer dizer que as outras não são, também são. Mas tem umas figuras que são mais utilizadas do que as outras, tá bom? Então, o conteúdo desses 4 últimos capítulos se chama figuras de linguagem. E elas são subdivididas em nomes, que é o que a gente vai ver. Então, vamos lá. Podem pegar a apostila para a gente poder acompanhar aí essas figuras. Vou pegar aqui a minha canetinha para a gente poder ir marcando. Então, olha só. Elas são divididas aqui, ó, em figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de construção ou sintaxe, e figuras de sonoridade. Então, cada um desse aqui está num capítulo, tá? Então, olha só. As figuras de pensamento. Combinação de ideias que transmitem às palavras um aspecto subjetivo, permitindo ao enunciador alterar o sentido de sua mensagem. São essas figuras aqui, ó. Gradação, antítese, ironia, eufemismo, hipérbole e personificação. Então, só aqui, nas figuras de pensamento, são 6, né? Que a gente vai ver que temos aqui que trabalham com outros nomes, tá? A de palavras são atribuições de diferentes sentidos a uma palavra de forma a imprimir maior expressividade a um texto. Aqui são elas: metáfora, metonímia, comparação, catacrese e sinestesia. Então, ou seja, aqui tem mais 5. São exatamente essas que a gente vai ver hoje, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver as de pensamento e as de palavras. Essa aqui está no capítulo 20 e essa aqui está no capítulo 21, que é o que a gente vai ver hoje. São esses 2, tá? A de sintaxe se chama alteração na organização sintática através de omissão, repetição, inversão de termos, objetivando ampliar a expressividade do texto. Aqui são elas: elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto, anáfora e pleonasmo. Aqui eu tenho mais 6. A de sonoridade, aproveitando da estrutura fonética da palavra, ou seja, da exploração de sua sonoridade por meio de mecanismo de repetição, representação ou aproximação. E são somente 3, que é a assonância, a aliteração e a onomatopeia. Tá? Então, são todas essas aqui que vocês vão ter que, por obrigação, decorar, né? Percebam que tem muitas, ó. Aqui tem 11 que a gente vai ver hoje, né? Essas duas aqui tem 11, aí aqui tem mais 9, né? Então, é um total de 20 figuras de linguagem. Uma coisa é você ver uma por uma e conseguiu entender. Outra coisa é você pegar essas 20 e jogar lá, né? Então, assim, precisa entender muito bem cada uma, tá? Porque se pegando as 20 de uma vez, se você não entender elas separadas, você vai ficar confuso. Principalmente, decorar esses nomes. Precisa decorar todas essas figuras de linguagem. Essas 20 figuras de linguagem, vocês vão precisar decorar. O que eu posso dizer para vocês? Treinar, tá toda hora pegando essas figuras e revendo os nomes. E e eu vou tentar, assim, ser o mais objetivo possível para vocês. Não ficar enrolando, porque aí vocês vão ficar confusos, tá bom? Então, vamos lá. Então, na apostila aí do capítulo 20 se encontra as figuras de pensamento. Gente, eu tirei isso tudo da apostila. Podem perceber que aqui até no fundo, ó, tem o fundo do nossa apostila do Eleva. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro, figuras de pensamentos. Vamos marcar aqui. E as figuras de pensamento ressaltam o aspecto semântico da linguagem e conseguem, dessa forma, provocar emoções nos leitores por meio da exploração de sentido das palavras.
fazem parte desse grupo. Aí tem todos eles aqui, ó. Gradação, antítese, ironia, eufemismo, hipérbole e personificação. Vamos ver uma por uma. Então vamos lá, vamos começar. A maioria desses exemplos também tirei da apostila, vocês podem anotar aí que fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. A primeira, vamos começar pela gradação. E o que é essa gradação? Ó, esse recurso, como você já viu, ocorre quando se encadeiam ideias de forma crescente ou decrescente. Aqui está o ponto-chave da gradação. Que podem, respectivamente, provocar uma intensificação ou uma suavização progressiva da mensagem. Olha o exemplo. Penso em você a cada semana, a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Você não sai dos meus pensamentos. Então, perceba, olha a gradação aqui, ó. Ele pensa na semana, aí ele vai baixando. Ele pensa no dia, do dia vai para a hora, da hora vai para o segundo, né? Então, isso aqui é uma gradação. Como ele disse aqui, ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Quer dizer, ele pode subir como pode descer. Nesse caso aqui, ele passa de uma coisa ampla para uma coisa menor. Né? Ele passa da semana, de 7 dias, da semana de 7 dias, ele diz que ele pensa todos os dias, desses dias, todas as horas, e dessas horas, todos os segundos. Então, ele vai, né, descendo ali, mas intensificando esses pensamentos. Então, isso aqui, esse pedaço, a cada semana, a cada dia, a cada hora, a cada segundo, é uma gradação. Então, a gradação ela pode ser do menor para o maior e do maior para o menor. Não tem problema. Nesse caso aqui, a gente está do maior para o menor. Então, ele está decrescendo. O crescente é que vai subindo. O próximo, que se chama personificação, ele também é conhecido como prosopopeia. Então, vocês podem colocar prosopopeia e vocês podem colocar personificação. Vai dar no mesmo. Basta você saber que as duas coisas é a mesma coisa. Né? Tem alguns gramáticos que utilizam só personificação, tem outros que utilizam só prosopopeia. Né? Então, mas é bom que vocês saibam os dois, que vocês conheçam os dois nomes. Então, o que é a personificação? Ó, refere-se à atribuição de características humanas a animais e seres inanimados. O que é isso? Né? Eu dou características que são nossas, ou para animais, ou para seres inanimados. Né? Olha ali, ó. As nuvens choraram sem cessar. Quem chora não é o ser humano? Né? Não é a nuvem que diz que está chovendo, né? Não é a nuvem que vai chorar. Então, isso aqui, as nuvens choram. Eu estou atribuindo às nuvens um fenômeno do ser humano, que é chorar. Então, isso aí se chama personificação, ou se você achar melhor decorar, prosopopeia. Que é dar o quê? Dar coisas de seres humanos a seres inanimados ou até animais, tá bom? Então, já vimos duas. Essa aqui é muito boa. Vocês vão ter mais para frente, vocês vão conhecer o paradoxo, que é muito parecido, mas por enquanto vamos ficar aí na antítese. O que é a antítese? Ocorre quando se empregam lado a lado palavras de sentidos opostos, com a intenção de acentuar o contraste entre elas, garantindo a expressividade do texto. Gente, opostos são coisas diferentes. Então, quando trata de uma coisa diferente dentro daquele texto, eu vou chamar de antítese. Olha ali, aquele ser era um lobo em pele de cordeiro. Ó. Lobo e cordeiro. Né? Lobo é uma coisa muito brava e cordeiro é uma coisa muito mansa. Então, o bravo com o manso é uma coisa oposta, porque tanto o lobo quanto o cordeiro está tratando desse ser. Ou seja, trata de uma mesma pessoa. Então, uma mesma pessoa, ser lobo e ser cordeiro, né? Tá essa oposição. É só você lembrar de bem e mal, que é uma coisa oposta. Alegre e triste, coisas opostas. Tá? É só você lembrar de coisas opostas que se trata da antítese. Por enquanto, quando vocês aprenderem o paradoxo, a gente vai ter que trabalhar a diferença. O quarto se chama hipérbole. A hipérbole é muito fácil. Ó, é a figura que expressa uma ideia por meio de exagero. Então, essa palavra exagero que vocês precisam fixar aí na hipérbole. Trata-se
de um recurso que supervaloriza aquilo que se pretende comunicar. Estou morto de tanto trabalhar. Gente, olha o exagero aqui. Ninguém fica morto só por trabalhar, né? É a mesma coisa que eu falo assim, ganhei um caminhão de dinheiro. Eu posso até ganhar muito dinheiro. Agora, um caminhão cheio de dinheiro é muito difícil, né? Então, isso aí é um exagero. Ó. Estou morta de sede. Isso é um exagero, tá? Então, tudo que foi exagerado, muito exagerado, tá? É uma hipérbole. Então, já vimos 4. Vamos para a quinta e para a sexta. Essa aqui é muito fácil, adolescente adora usar, que é a ironia. Ó, refere-se ao emprego de palavras ou expressões com a intenção de que signifique exatamente o contrário do que se afirma. Trata-se do recurso mais explorado dos memes, com o objetivo de satirizar. Então, isso é o objetivo da ironia, fazer uma sátira, né? Quando ele fala ali uma coisa que significa exatamente do contrário, é isso. Eu falo uma coisa e, na verdade, eu não quero falar aquilo. Né? Quando eu falo assim, nossa, você está muito fofinha, né? Isso aí é uma ironia. Olha o exemplo. Nossa, ainda bem que você sabe fazer um bolo bonito. Isso aqui, se fazer um bolo bonito, e ele usou um nossa aqui para dar uma ênfase, né? É uma ironia. Isso é muito fácil. Agora, o eufemismo. Cuidado para não confundir ironia com eufemismo. Vamos lá. Eufemismo. Trata-se de um emprego de expressão mais branda para comunicar algo desagradável. É a famosa suavização. Vocês podem anotar aí na apostila de vocês, tá? Eufemismo igual a suavização. Olha ali, ó. Todos sabemos que você está faltando com a verdade. Olha só. Faltando com a verdade é a mesma coisa o quê? Quando eu não falo a verdade, eu falo o quê? A mentira. Então, ao invés de dizer que você é mentirosa, você está faltando com a verdade. Então, quando eu falo que você está faltando com a verdade, eu suavizo a ideia da mentira, tá? Aí ele botou ali, note como o uso da expressão faltar com a verdade suaviza a acusação sobre a mentira praticada. Então, é uma coisa que você pega mais leve, né? Ao contrário da ironia, tá? A ironia você satiriza, você está falando uma coisa que, na verdade, você está sendo debochada, vamos colocar assim, tá? Então, o eufemismo não. O eufemismo você aplica isso aí para amenizar aquela situação. Foi? Bem, matamos aí 6 já, né? Vamos agora para as figuras. O que subiu aqui? As figuras de palavras, que são exatamente essas que estão aqui do lado, ó. Comparação, metáfora, metonímia, catacrese e sinestesia. Essas 3 primeiras aqui, ó, comparação, metáfora e metonímia, são bem, mas bem utilizadas mesmo, tá? Então, as figuras de palavras, recursos em que se identifica a atribuição de diferentes sentidos às palavras como forma de imprimir maior expressividade a um texto. Então, vamos a elas. Vamos lá. A famosa comparação. Olha só, pessoal. Comparação e metáfora, elas têm ideias em comuns. Vamos ver ideias em comuns e vamos ver como é que você vai fazer para diferenciar uma da outra. Olha lá, comparação. Consiste na aproximação de sentido entre 2 palavras de naturezas diferentes, deixando clara a característica usada nessa aproximação e empregando conectores ou expressões comparativas. Então, olha só, isso aqui que é importante, ó. Conectores ou expressões comparativas. Se vocês quiserem destacar aí, ó, como, igual assim, assim como, da mesma maneira, tal qual, são algumas palavras, né, e conjunções que dão ideias de comparação. Aí olha o exemplo aqui, ó. O riso é como um remédio para a alma. Olha o como aqui, ó. Então eu estou fazendo o quê? Uma comparação do riso com o remédio, né? Então a comparação, o nome já diz, ele é um elemento comparatório. Então dentro da frase existiu essa comparação, né, de qualquer coisa, mas que compare uma coisa para com a outra, utilizando expressões ou palavras, né, ou conjunções comparativas, eu vou dar nome à comparação.
O que acontece com a metáfora? A metáfora também é uma comparação, mas diferente da própria comparação, ela não vem com essas palavras, com esses conectores. Então, aqui, ó, por isso que eu pedi para marcar, marquem aí, né? Na comparação, tem as palavras comparatórias. Na metáfora, não tem as palavras comparatórias. Anotem isso aí, tá? Ó, a metáfora é a figura, ó, separem aqui o A da figura, que propõe uma comparação implícita, subentendida, sem a intermediação dos conectores comparativos. Então, isso que vocês precisam marcar aí. A metáfora também é uma comparação, com a diferença que ela não tem os elementos que tem na própria comparação, tá? Ó, olha aqui, ó. Essa vida é uma viagem. Aqui, nessa vida é uma viagem, eu não tenho um elemento, mas fica implícito aí, ó. Essa vida é como uma viagem, né? Então eu comparo a vida à viagem, mas o como não tá aí, o elemento não tá aí. O que eu tenho aqui? Em alguns casos você pode pegar, é um verbinho de ligação, ó. Ah, professora, mas aqui também tem, mas não interessa, mas tem um como aqui. Apareceu o elemento comparatório, a comparação, não apareceu a metáfora, tá? Aí ele bota aqui, observe como a palavra vida é comparada a uma viagem sem intermédio de expressões comparativas, havendo uma transferência de sentido feita de forma subjetiva. Ou seja, não tem o elemento comparando a vida à viagem, ou seja, não tem o como. Mas eu consigo entender aí que a vida é uma viagem, a vida é como se fosse uma viagem. Então ele fica subentendido. Esse é mais difícil de reconhecer a comparação, tá? Mas fica ligado no verbo de ligação na maioria das vezes, não quer dizer que é sempre, tá? Na maioria das vezes vocês vão se deparar com esse verbo de ligação sem um elemento comparatório, ok? E aqui eu tenho a metonímia. A metonímia ela é muito fácil, tá? Todavia, ao mesmo tempo, meio complexa, porque vocês podem perceber essas bolinhas todas aqui, são os tipos de metonímia que podem aparecer. Então, vamos lá. Metonímia consiste na substituição de um termo por outro em que haja uma relação de afinidade, familiaridade, proximidade entre o termo substituído e o termo substituto. Então, a palavra-chave é substituição. Então, você bota lá, substituição é igual a metonímia. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Quando eu digo assim, sei lá, crianças, quem gosta aqui de tomar Nescau? Nescau é a marca. Na verdade, a gente toma achocolatado. Né? Não tem o Todinho? O Todinho é uma marca. Tem vários chocolates aí genéricos. Né? Todinho é uma marca. Nescau é uma marca. O que eu tomo mesmo é chocolatado. Mas a maioria das pessoas fala o quê? Nescau. Não necessariamente é o Nescau. Né? Então é chocolatado. Vou dar outro exemplo para vocês. Mãe, tem Bombril aí? Bombril. Bombril é a marca. Aquilo ali, na verdade, se chama palha de aço. Né? Mas ninguém fala. Tem palha de aço aí. Acho que nem tem gente que nem sabe que o Bombril, na verdade, é uma palha de aço. Né? Então, são nomes. Quando eu falo, Joãozinho, pega para mim um copo d'água. Na verdade, eu não vou beber o copo. Eu vou beber a água. Mas eu não falo, vou pegar água para mim. Né? Até porque vai trazer água como? Aqui na mão escorrendo tudo. Né? Copo d'água, uma taça de vinho. Vou dar um outro exemplo que pode acontecer aí também. Hoje eu li Machado de Assis. Machado de Assis é o autor. Eu li uma obra específica do Machado de Assis, sei lá, Dom Casmurro, por exemplo. Mas eu não vou falar, eu li Dom Casmurro, eu li Machado de Assis. Né? Hoje eu ouvi Anitta. Não, Anitta é a cantora. Qual foi a música da Anitta que você ouviu? Então, assim, são nomes, ok? Então, é substituição. É claro, tem que ter uma familiaridade ali nessas substituições. Então, aqui vocês podem perceber, ó, que eu tenho metonímia que se chama parte em lugar do todo. O que é isso? Ó? Vou dar um exemplo. Eram muitos olhos em cima de mim. Na verdade, não são muitos olhos, são as pessoas que estavam olhando. Né? Aí ele bota aqui, ó, não eram apenas olhos, eram de fato muitas pessoas. Então ele substituiu o quê? Os muitos olhos, na verdade, que eram as pessoas, tá? Então eu vou dizer que esse muitos olhos que substituiu as pessoas é a parte em lugar do todo. Outro, continente em lugar do conteúdo.
ele comeu o prato todo de macarrão. Na verdade, ele não comeu o prato, ele comeu o macarrão que estava ali dentro, né? E aí eu digo que eu estou trocando o continente no lugar do conteúdo. Ó, ele não comeu o prato, que é o continente, mas o macarrão que estava contido ali, que é o conteúdo. Ok? Esse foi o exemplo que eu dei. Ó. O autor em lugar da obra, que pode ser um músico, né? Pode ser qualquer coisa aí que não precisa ser exatamente um autor específico de obra. Ela se divertia com a leitura de Lobato. Na verdade, não é um Monteiro Lobato, é alguma obra dele. Ó. Não se lê a pessoa Monteiro Lobato, mas a sua obra. Né? Esse Lobato seria o Monteiro Lobato. Que eu dei o exemplo do Machado de Assis para vocês, o exemplo da Anitta. Outro. Toda em lugar da sua parte. Ó. Sou alérgico a gato. Na verdade, a alergia é do pelo do gato. Eu não tenho alergia ao gato. Eu vou olhar para o gato, tenho alergia ao gato. Não. Né? A alergia que causa, na verdade, que vem de origem do gato, são os pelos do gato, né? Pelos de gato, pelo de cachorro, é isso que dá alergia ao povo. Não é exatamente o animal gato ou o animal cachorro, né? Então, é o autor em lugar da obra. Quer dizer, eu estou usando ali o gato no lugar do pelo. Aí ele bota aqui, ó, a causa real da alergia são os pelos do animal, não a figura do gato. Local em lugar do produto. A França produz bons vinhos. Então, assim, na verdade, não é a França que produz, né? São os produtores daquele local, nesse caso, França, é que produz bons vinhos. Aí ele coloca aqui, ó. A referência recai sobre os bons produtores da bebida no país. Então, na verdade, não é a França, são os produtores que habitam ali na França que fazem aquela bebida, que no caso a gente está dizendo que é o vinho, um bom produto. Você vê que é uma substituição, né? A metonímia, apesar de ser uma coisa clássica, né, da gente falar e parece ser muito simples, às vezes dá um chabuzinho na hora de achar ali a metonímia. Então tem que ficar super ligado nessa metonímia, tá bom? E aí, falando agora aqui da catacrese, é um nome difícil, mas é muito fácil de saber o que é catacrese. Só cuidado para não confundir lá com a personificação, vou falar sobre. Refere-se ao emprego de um termo figurado, aqui, vamos desenvolver isso aqui, termo figurado, devido à ausência de um correspondente exato na língua pelo uso consagrado de algumas expressões. Ih, professor, não entendi nada. Então vamos ficar ligados nesse termo figurado aí, ó. A bebida estava tão quente que ela não conseguia sequer segurar a asa da xícara. Olha aqui, ó. A asa da xícara. Na verdade, né, aquele que a gente segura a xícara, alça, algumas pessoas falam alça, outras pessoas falam asa. Esse asa da xícara não é asa, foi um nome dado, né, que parece ser uma asa e foi colocado ali. Outro exemplo, o pé da cadeira. Tá? O braço do sofá. Na verdade, o pé, o braço foram nomes colocados ali porque parece, né? É a substância da perna e do pé das pessoas ali parece ao pé da cadeira, né? Onde eu apoio o braço do sofá é o braço da pessoa. Nesse caso, por exemplo, é o dente do alho, né? Aqueles coisinhos que a gente, aquele gominho do alho que a gente tira, o dente, enfim. Isso tudo são nomes colocados, né, a esses objetos todos aí que a gente fala que são nomes figurados, porque não existia um nome, mas parecia com aquilo. E a pessoa vai e denominou aquilo ali. Ah, professor, quem é que fez isso? Isso já existe, né? Desde que o mundo é mundo. E aí é diferente da presopopeia que a gente viu, da presopopeia e da personificação, que lá são nomes nossos dados momentaneamente para aquilo ali, tá? As nuvens choraram. Na verdade, naquele momento choveu e ele deu o nome que chorou do ser humano, mas não é uma coisa fixa. A catacrese não. A catacrese é o braço do sofá, o pé da mesa, o dente de alho, a asa das xícaras, são coisas que já existem, que a gente diz que são termos figurados dados para aqueles determinados objetos. Ok? Aí ele fala aqui, ó, a xícara não tem asas, mas não existe um termo específico para nomear essa parte do objeto. E aí foi dado a asa da xícara ou alça da xícara há muitos anos, muitos longos anos. Tá? Então, essa é a diferença da catacrese para personificação, prosopopeia.
Sinestesia. Sinestesia parece também muito fácil, mas aí parece muito metonímio, difícil de reconhecer na frase. É a fusão de sensações causadas por diferentes órgãos dos sentidos. Na verdade, é o olfato, o tato, o paladar, isso tudo aí que são as sensações, né, os 5 sentidos, vamos colocar assim, esses 5 sentidos vai estar ligado à sinestesia, né? Olha ali, ó, era um cheiro doce de flor. Então, cheiro se liga ao olfato. E aí, o cheiro doce de flor é a minha sinestesia. Tá? Ó, o cheiro é uma sensação ligada ao olfato, enquanto o sabor doce está ligado ao paladar. Então, tudo que for ligado aos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar. O que mais? Tá faltando mais 2 aí, né? Tato, olfato, visão e audição. Esses 5, né, são os 5 sentidos. Então, os 5 sentidos vão estar ligados à sinestesia. Então, tudo que for ligado à visão, ligado ao olfato, ligado ao paladar, ao tato, à audição, vai estar ligado à sinestesia. Ok? Bem, muita informação hoje, né? Então, vamos exercitar, que é o que vai fazer realmente mostrar para vocês se vocês entenderam ou não, né? Essa primeira fase das figuras de linguagem. Então, vamos fazer da 351 a 353, que é do capítulo 20, e a 362 e 363, que é do capítulo 21. Metem bronca aí, passam aí, olhem, anotam, fazem as anotações direitinho, de repente, se precisar, faz aí uma tabelinha, que aí não vai ter erro. Com essas palavras que eu fui destacando para vocês, assimila ela aos nomes das figuras que não terá erro, ok? E aí, eu volto depois de uma próxima aula para a gente continuar essas figuras de linguagem. Não esqueçam de mandar fotos. Beijo, galera. Fique com Deus.